Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Eu vou usar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o fim do segundo reinado, certo? Quando o segundo reinado vai caminhando ali para terminar. Esse segundo reinado, que nesse período aí da história, né, foi o período onde Dom Pedro II, por isso que é o nome Segundo Reinado, né, governou o Brasil. E esse segundo reinado, ele durou aí 49 anos, durou bastante tempo, certo? Então, o que acontece dentro do segundo reinado? É um momento em que o Brasil ele começa a se urbanizar um pouco mais, certo? Com um grande número de exportação de café, começa a surgir um pouco mais no Brasil, vir para o Brasil, né, os trens, certo? E tudo aquilo que engloba trazer trens para o Brasil. Ah, nós vamos levar trem para o Brasil, é isso aí. Não, não é só isso, né? Tem que ter mão de obra, tem que ter matéria-prima para os trilhos, tem que ter os vagões de carga, vagões para levar pessoas, todo o maquinário. Então, quer dizer, toda uma tecnologia da época é desenvolvida e é trazida para o Brasil nesse momento. A industrialização, a urbanização no Brasil também traz um momento em que as ruas são melhoradas, pavimentadas naquele momento. Os bondinhos, né, são puxados com tração animal. Então, quer dizer, já não se anda mais só de carroça, certo? Então, por exemplo, hoje quando nós saímos na nossa cidade ou nas cidades próximas aqui, nós vemos ruas asfaltadas, nós temos iluminação pública, coisa que começou a surgir aqui no segundo reinado, né? Iluminação nas ruas, em postes, nós temos ônibus, nós temos em cidades vizinhas, nós temos cinema, shopping, teatros. Tudo isso aí são indícios de urbanização, de um pouco de modernização. E essas coisas começaram a surgir lá no segundo reinado. A urbanização, a modernização, uma melhor infraestrutura nas cidades, nas ruas, certo? Até porque o Brasil lá do primeiro reinado, do segundo reinado ainda é um pouco assim, mas ainda era muito usado as carroças, muito, né? As ruas elas não eram pavimentadas, as ruas elas eram escuras, não tinham iluminação, não havia quase escolas, teatros, livrarias, locais para se tomar um café, esses locais sociais, restaurantes. Isso havia pouquíssimo. E no segundo reinado é onde isso vai crescer um pouco mais no Brasil. O segundo reinado, ele incentivou muito também a produção da cultura, né? Houve mais abertura de escolas, abertura de universidade, de teatros, de locais onde se tomava café e se discutia sobre coisas que estavam acontecendo na atualidade, o crescimento da imprensa na época, a imprensa escrita, né, impressa, né, dentro do segundo reinado ocorre também, é engraçado que havia um contraste, né, um investimento no ensino, um investimento na cultura, um investimento nas pesquisas, na ciência, mas ao mesmo tempo cerca de 85% da população brasileira era analfabeta. Então, assim, pouquíssimas pessoas nessa época do segundo reinado sabiam ler, escrever, frequentavam a escola ou frequentavam uma academia, como era chamado, uma universidade. Pouquíssimas pessoas. Dessas pessoas, poucas também eram mulheres. Pouquíssimas eram negras. Por quê? Porque o segundo reinado ainda vivia o momento ali da escravidão, certo? Então, só pessoas muito influentes ou ricas geralmente iam à escola. E então isso é um dos motivos pelos quais o ensino, isso é um dos motivos pelos quais maior parte da população brasileira na época era analfabeta, porque a educação ela era limitada a um grupo X de pessoas, certo? E é um dos pontos aí que é contraste nesse momento, é que havia uma grande produção cultural, um grande incentivo à cultura, só porque poucas pessoas tinham acesso a essa cultura.
Poucas pessoas tinham acesso a ir a teatros. Poucas pessoas tinham acesso a ir aos cafés da cidade, conversar sobre as atualidades, sobre a questão política, sobre coisas. Poucas pessoas tinham esse acesso, porque a maior parte do povo brasileiro naquela época era muito pobre, não era alfabetizado, né? Como eu disse, 85% das pessoas no Brasil na época eram analfabetas. Hoje nós temos dentro do Brasil uma taxa de 6% mais ou menos de analfabetos, né? Pessoas que não conseguem, não sabem ler e escrever, certo? Mas hoje no Brasil nós temos um outro formato de analfabetismo também, que é o analfabetismo funcional, que se diz, né? O que é esse analfabeto funcional? É essa pessoa que ela sabe ler, sabe escrever, mas ela não consegue compreender o que ela está lendo. Se eu leio esse texto aqui, eu não entendo aquilo que eu estou lendo, não entendo muito bem. Isso é o chamado analfabeto funcional hoje no Brasil. Estima-se, né, que cerca de 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Né? Ou seja, são pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas têm muita dificuldade em escrever um texto, ou não conseguem ler um texto e dizer do que aquele texto está falando, entender o que aquele texto está falando. E aí, será que eu ou você, nós estamos nessa linha do analfabeto funcional? Será que nós, quando lemos um texto, nós conseguimos entender o que aquele texto está dizendo? Pra gente compreender o que um texto diz, basta a gente fazer o quê? Ler, né? Nós precisamos treinar a nossa leitura. Continuando aqui dentro dessa questão do fim do Segundo Reinado, começa a nascer a construção de uma identidade nacional. O que é isso, Priscila? Construção de identidade nacional. Acontece que quando os portugueses, por exemplo, vêm para o Brasil, né, e tem o contato ali com os índios, certo? Ocorre que essa identidade do Brasil, ela não fica clara, porque é como se o Brasil ele não tivesse dono nenhum, agora os donos são os portugueses. E nesse momento do Segundo Reinado, entende-se que o Brasil ele precisa ter uma identidade própria. Ele precisa ter um povo, ou que o povo entenda o que faz parte da identidade dele, o que faz parte da essência do Brasil naquele momento. E a essência do Brasil naquele momento muito se relacionava aos povos indígenas, certo? Porque houve num primeiro momento do Brasil um relacionamento direto com os povos indígenas, certo? E os povos indígenas eles foram, vamos dizer assim, abafados dentro desse monte de europeu, de portugueses principalmente, chegando no Brasil. E eles foram meio que anulados, vamos dizer assim. E nesse momento aqui, ao fim do Segundo Reinado, começa a surgir no Brasil o chamado romantismo. Né? E o romantismo é esse momento aí dentro da história que ele vai dizer o seguinte: um movimento artístico, envolvia artes, cultural, que surgiu na Europa no século XIX, que valorizava a libertação do ser humano, a natureza idealizada e a expressão das emoções. Então, quer dizer, o romantismo, ele vai trazer uma visão, bem como se diz mesmo, romantizada da essência do brasileiro naquela época, da essência das raízes do Brasil. E as raízes do Brasil eram e são indígenas, né? Então, o romantismo, ele vai trazer toda uma reflexão, tanto através da escrita, como através das pinturas, das esculturas. Ele vai trazer a imagem desse indígena, a imagem da natureza, né, de uma forma mais romântica, exaltando o belo, exaltando aquilo que o que devia ser valorizado dentro da cultura indígena, dentro dessa relação aí do indígena com o português. Embora, né, a gente sabe que essa relação do indígena com o português, com os portugueses, ela não foi assim tão saudável, né, minha gente, porque a gente sabe que os indígenas que eram considerados mansos, né, eles foram meio que dominados pelos os europeus, pelos portugueses. E os indígenas que eram considerados bravos, né, os portugueses
confrontavam com esses povos. Então muitos acabaram se perdendo, né? Muitos foram mortos dentro desses confrontos e dentro dessa questão também que os europeus trouxeram essa visão de que o índio precisava ser catequizado, de que o índio precisava entrar nos moldes dos europeus, né? Tem essa questão também. No fim da monarquia, o que vai levar principalmente a monarquia no Brasil a se acabar? Um dos pontos que leva ao fim da monarquia no Brasil é a questão das leis abolicionistas, né? O Brasil, ele era um país que ele dependia muito dos escravos para sua produção. Por que ele dependia? Porque os cafeicultores, principalmente, né, que era a elite do Brasil, a nata do Brasil na época, eles preferiam muito mais ter escravos, pessoas que trabalhassem para eles gratuitamente, né, e do que ter que pagar um assalariado, alguém que cobra pelo seu serviço. Então, quando começam a vir as leis abolicionistas, certo? Que vão libertando, trazendo, né, pontos de liberdade para os escravos, né? E depois vem a Lei Áurea, que liberta totalmente, onde é assinado o fim da escravidão no Brasil. Os escravos, eles são libertos, mas não são inseridos na sociedade. Então, quer dizer, eles ficam assim, gente, quer dizer, então eu não tenho mais trabalho, também não tenho salário, também não tenho onde morar, também ninguém me dá emprego porque eu sou ex-escravo, ninguém valoriza por eu ser negro, por eu ser ex-escravo, onde que eu vou morar? E essas populações começaram a procurar locais retirados, né? E isso aí gerou uma pobreza na época dentro da classe, dos grupos de ex-escravos, né? E isso foi se arrastando até hoje, né? Nós temos hoje uma população negra que ainda passa trabalho por conta dessa falta de assistência, por conta dessa falta de políticas públicas que teve lá quando os escravos foram libertos, e essa falta de políticas públicas lá naquele momento se arrastou e trouxe problemas até a atualidade, né? Tanto que hoje, por exemplo, nós temos a questão aí dentro das universidades, as leis de cotas, certo? O que é a lei de cotas? Uma porcentagem das vagas daquele curso tem que ser destinadas a pessoas negras. Mas nisso existe aí todo um conflito, né? Algumas pessoas aprovam e dizem que sim, tem que ter a lei de cotas, pois se naquele momento lá, o fim da escravidão, o negro ele não foi inserido na sociedade, então ele passou muito mais trabalho para conseguir engrenar na sociedade, porque a sociedade não lhe dava espaço, não lhe dava trabalho, não lhe permitia o ensino, o acesso à universidade. Então hoje essas pessoas elas precisam de uma forma de adentrar, né, de uma forma de ser participativo e de ser ressarcido, vamos dizer assim, por aquilo que foi cometido, certo? Outras pessoas não concordam com a lei de cotas. Outras pessoas pensam que não tinha que ter lei de cotas pela cor da pessoa, mas pela condição financeira, né? Não pela cor, não por ela ser negra. Mas se ela não tiver como bancar a faculdade, sim, tem que ter uma quantidade de cotas para pessoas que não conseguem pagar a sua faculdade, não interessando a cor dessa pessoa. Outras pessoas, enfim, esse é um tema que existem diversos debates acerca desse tema, né? Por isso que eu digo para você precisa estudar e ler acerca disso para que você também tenha a sua opinião, o seu posicionamento, certo? Ao fim aí da monarquia, continuando, que eu abri um parênteses aqui, ao fim da monarquia, o que leva essa monarquia, esse governo de Dom Pedro II, ter um fim? Acontece que, como eu disse, os donos, principalmente os cafeicultores, quando os escravos começam a receber leis para serem libertos e quando finalmente assina-se a Lei Áurea e eles são libertos do trabalho escravo, os cafeicultores ficam, e aí?
Poxa, Dom Pedro, agora a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel e quem é que vai trabalhar nas nossas fazendas de café? A gente agora vai ter que pagar para as pessoas trabalharem para nós? Os cafeicultores, embora o justo seja que a pessoa receba pelo seu salário, pelo seu trabalho, né? Os cafeicultores ficaram enlouquecidos. Como assim que agora a gente vai ter que pagar para as pessoas trabalhar para nós, né? Enfim, e além disso, outro ponto que fez a monarquia perder espaço também foi a questão da Guerra do Paraguai. Houve a Guerra do Paraguai, né, entre Brasil, Paraguai, Uruguai, e a guerra ali dentro do Paraguai fez com que o exército, né, houveram muitas perdas, tal, foi uma guerra bem sangrenta, né, mas isso fez com que o exército dissesse, não, nós também temos que ter direitos dentro do Brasil, porque até então o pessoal do exército não tinha direito, né, nem de votar, nem de ser votado dentro do Brasil, né, e nem de dar entrevistas à imprensa e etc. Então, quer dizer, o pessoal do exército fica, pô, a gente foi lá, se matou na guerra, né, não temos, nosso salário, ele é baixo, as nossas condições de trabalho são ruins, nós não temos direito de falar à imprensa, daí nós também não temos direito de participação política. O que é isso? A gente foi lá, se entregou, se acabou nessa guerra e nós não temos direito de nada. Então o exército também começa a parar de apoiar a monarquia, porque por conta dessa questão aí do que eles sentiam acerca da Guerra do Paraguai. A igreja também, a igreja católica, que era muito forte, muito influente na sociedade, também começa a parar de apoiar a monarquia, porque o que a igreja diz? Dom Pedro, ele era maçom, né? E a igreja católica, ela não concordava com a maçonaria. E aí, o que ela diz? Cara, e a igreja começou também a tratar de forma diferente aqueles que eram maçons e a não aprovar, né? Cara, ou tu é maçom ou tu é católico. E aí, Dom Pedro fez a opção dele e disse, não, eu não vou abandonar aquilo que eu penso. E ela assim, ok, então nós também não apoio mais o teu governo. Então, quer dizer, o governo de Dom Pedro I perde apoio daqueles que eram mais influentes da sociedade. Ou seja, os cafeicultores, que eram a nata da sociedade, perde apoio da Igreja Católica, que exercia grande influência sobre a sociedade, e perde apoio do Exército, que também fazia parte também era parte da sociedade e exercia influência dentro da sociedade, né? Tanto que chega lá em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele declara que o Brasil ele é uma república. E a partir dali, o pessoal o pessoal da monarquia, Dom Pedro II ali e toda a corte, ó, vaza para Portugal, certo? Então é isso, pessoal, acerca aí do fim aí do segundo reinado, pra gente encerrar esse assunto, essas eram algumas das considerações que eu queria deixar para vocês, ok? Beijo a todos, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!